Oi, gente. Hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o livro O Brilho de Sua Luz, da Danielle Steele. Essa não é uma autora que eu costumo ler, na verdade eu não gosto do estilo literário dela, que é muito romance. É romance, então por que eu tô lendo esse livro? Porque esse livro, O Brilho de Sua Luz, é sobre o filho dela, o Nick Trainer, que faleceu em 97, aos 19 anos, que é esse rapaz aqui da capa. E aqui ela conta a história dela, principalmente dele, e a luta dele porque ele era bipolar. E fala que toda a jornada que eles tiveram tentando assim salvar ele. E dele tentando se salvar também. Fala aqui também então da história dela como escritora, quando ela ficou famosa e no impacto que isso teve na vida do Nick, da família dela, dos casamentos dela. Ela tinha uma filha do primeiro casamento, quando ela casou de novo, e ela teve o Nick. O pai do Nick estava com problemas com drogas, então ela pegou, ele se afastou dela e o outro marido dela, o terceiro, pegou e que assumiu e deu o sobrenome de Treina pro Nick. Então o Nick teve muito pouco contato com esse pai dele, foi ter depois de adulto, quase adulto, mas assim, o pai dele só conseguiu se ver livre das drogas depois da morte dele. Então, tipo, ele não teve muita influência na vida do Nick. E que conta toda a vida dele, que ele sempre foi muito inteligente, mas ele sempre foi uma criança difícil, e um adolescente bastante difícil. E uma coisa assim, esse livro, eu vejo algumas semelhanças com algumas coisas a respeito da minha própria vida. Tipo, por exemplo, aqui fala que ele gostava de desenhar uns desenhos que deixava a mãe dele assustada, que eram uns desenhos violentos de morte, assim, com pessoas com sangue, com muito violentos os desenhos. E quando eu era criança, eu também tinha uma mania de fazer desenhos assim violentos, assim, de pessoas que morriam e no final eu desenhava as pessoas dentro do túmulo, assim, como elas estavam, assim, tipo, então isso tem a ver assim com a personalidade dele, dos problemas que ele desenvolveu depois, e eu também, porque eu também tinha essa mania de desenhar, então eu me vi nessa parte, porque eu também tinha essa mania de desenhar esses desenhos mórbidos demais para uma criança. Bom, então ela teve ao todo com esse homem que assumiu, deu o sobrenome ao Nick, ela teve 7 filhos, não, 7 filhos ao todo, contando com a Beatrix do primeiro casamento e com os que ela teve. E eram muitas crianças, e isso deixava, na verdade, o Nick um tanto estressado com tantas crianças e ele tendo que dividir a atenção. Aqui tem vários trechos do diário dele que ela disse que ela leu depois que ele se foi para realmente entender o que ele estava pensando e que muitas coisas tinham a ver realmente com as atitudes dele. Então, tipo, para entender realmente ele, ela botou vários trechos dos diários dele. Diz que ele tinha muitos diários e ele gostava muito de banda, tanto que ele formou mais tarde a banda Blink 80, e ele gostava muito de rock, gostava também do Michael Jackson, gostava, claro, do Nirvana. Outra semelhança, quando eu era adolescente, Nirvana ainda é minha banda favorita, mas eu tinha uma obsessão pelo Nirvana e pelo Kurt Cobain. Ele gostava também bastante do Nirvana, então faz sentido. Pela história, né, do Kurt Cobain. Mas ele era um adolescente difícil. Tinha umas fotos, tem umas fotos, algumas meio aqui. Deixa eu mostrar. Além dessa, tem outras fotos aqui. A foto dele criança. Tem as fotos dele aqui adolescente. Não, tem algumas fotos dele aqui. Daí na adolescência que ele começou a ter assim começou a usar drogas, e isso piorou o estado depressivo dele. Ele começou a ir no psiquiatra, e até o psiquiatra começou a receitar Prozac para ele, mas até ele encontrar realmente um remédio que fosse o adequado para ele, demorou um pouco, e esse remédio é o lítio. Daí a outra semelhança, né, que eu vi é porque eu tomo lítio até hoje. o lítio, e ele fez um erro assim que muitos fazem, que é ele estava se sentindo melhor, parar de tomar o remédio. Não preciso mais tomar o lítio. E o lítio é um remédio que
É como explica aqui, explicaram pra ele, se você tem diabetes, você tem que tomar o remédio toda a vida toda. Então ele é bipolar, ele tem que tomar a vida toda o lítio. E ele parou de tomar o lítio, ele voltou depois, ele teve várias internações. Tem um personagem muito importante aqui, que é uma amiga da mãe dela, que é a Julie, que é uma terapeuta, que ela conheceu ele quando ele foi internado por conta das drogas. E ela é como uma segunda mãe, sempre presente. E o que foi bastante importante na vida dele foi a banda. Eu dei uma olhada nas músicas dele, é punk, é bom, tipo, ele tinha, assim, um futuro na música, se ele tivesse continuado. Tava vendo ali, ele era o vocalista, e depois ele não deu certo na banda, mas ele pretendia voltar, tentou uma outra banda. E aí vem as tentativas de suicídio. Ele teve umas 3 tentativas de suicídio, tomando ou drogas ou remédios, até que em 97 ele se suicidou tomando uma superdosagem de morfina. A mãe dele ficou assim com aquela dúvida: será que foi isso mesmo que ele queria fazer? Será que foi acidental? Ou era um pedido de ajuda, de repente? Mas ele já tinha tentado 3 vezes, então certamente, né? Ele tinha só 19 anos. Então, tipo, ele tinha muito tempo ainda de tratamento e isso foi um livro que me tocou bastante, até por algumas coisas serem parecidas, né? Mas, então, eu indico esse livro, e principalmente se você tá lutando, assim, porque é claro que ele não conseguiu, né, vencer a luta, mas pra você ver por um outro lado que não daria pra desistir, não dá de parar de tomar os remédios, tem que continuar o tratamento. Então, fica a dica do Brilho de Sua Luz. Então é isso. Tchau.